História da Igreja. Aula 23. Resumo geral. Aula 8. A conversão de Constantino. Muito se tem comentado sobre a legitimidade da conversão do imperador Constantino. Porém, é fácil ter a resposta analisando sua vida após a época em que supostamente tenha se convertido. Primeiro, mandou executar seu cunhado Licínio e o filho dele. Segundo, mandou executar Crispo, seu próprio filho do primeiro casamento, e sua esposa Fausta. Terceiro, continuou a frequentar os cultos pagãos e proteger seus direitos. Quarto, por ocasião da dedicação de Constantinopla em 330 d.C., foi usado um cerimonial ecumênico envolvendo os ritos pagãos e cristãos. Quinto, a carruagem do Deus Sol foi estabelecida na Praça do Mercado e sobre ela estava a cruz de Cristo. Sexto, moedas cunhadas por ordens de Constantino apresentavam a cruz, mas também representações dos deuses romanos Marte e Apolo. Sétimo, mesmo professando ser um cristão, Constantino continuou a acreditar em fórmulas mágicas pagãs para a proteção das colheitas e cura das enfermidades. Oitavo, durante sua vida, Constantino nunca se submeteu em nenhum aspecto à autoridade dos líderes espirituais cristãos. O fim do segundo período. Durante os mais de 200 anos de história do segundo período, a Igreja esteve em grande aflição e poucos foram os alívios desse marcante período. Em determinadas ocasiões, que no geral se davam entre um governo e outro, a Igreja vivia momentos de paz. Porém, quando a perseguição recomeçava, sempre acontecia de forma mais violenta. E como por ironia, todos os esforços dos imperadores contra a Igreja acabaram por fortalecer a fé cristã. O que fazia os governantes romanos observarem boquiabertos a multiplicação cada vez maior do número dos crentes. Tais fatos esvaziaram os mercados de carne e alimentos sacrificados ou oferecidos às divindades e também aos templos pagãos. No final desse tempo, encontramos uma reflexão de Galério no seu leito de morte, o que levou à proclamação do Edito de Tolerância. E, por fim, temos também o Edito de Milão, por Constantino. Esse imperador foi deveras tolerante
e buscou uma conversão gradativa do povo, mediante persuasão e não por decretos. Vários templos dedicados aos deuses romanos foram entregues aos cristãos e outros foram demolidos. Centenas de livros pagãos foram queimados na medida em que eram encontrados, e dessa forma a igreja, outrora tão perseguida, tornou-se oficialmente reconhecida pelo Império. Assim, termina a história do segundo período. Aula 9. Terceiro período. A Igreja Tolerada. Terceiro período, num relance. Os imperadores e os acontecimentos principais da Igreja Tolerada. Início. Ano 313 depois de Cristo. Local. Milão. Evento. O Edito de Constantino. Constantino, 306 a 337 depois de Cristo. O desvio da Igreja cristã. O incenso é introduzido nas igrejas. Em 310 depois de Cristo, iniciam-se as rezas para defuntos, e em 320 depois de Cristo, inicia-se o uso de velas. A derrota de Licínio. Em 324 depois de Cristo, Constantino conquista o Oriente, derrotando o imperador Licínio, tornando-se o único imperador. Primeiro Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo. Realizado na Ásia Menor, nas proximidades de Constantinopla, para resolver problemas eclesiásticos e o cisma provocado pela controvérsia ariana. Imperadores. Principais fatos e acontecimentos. Constantino II, 337 a 340 depois de Cristo. Filho de Constantino, governou a região da Gália, Grã-Bretanha, Espanha e Marrocos. Constante, 337 a 349 depois de Cristo. Filho de Constantino, governou o norte da África, Itália e alguns territórios ao norte da Itália. Constâncio, 337 a 361 depois de Cristo. Filho de Constantino, governou a maior parte do Oriente. O Sínodo de Sárdica, 342 a 343 depois de Cristo. Os conflitos entre católicos, universal, romanos e católicos ortodoxos, reto. Juliano, 361 a 363 depois de Cristo. O reavivamento pagão. Juliano foi conhecido como o apóstata. Ele foi o último imperador pagão. Joviano, 363 a 364 depois de Cristo. Paz e prosperidade para o cristianismo. Concedido um tempo de paz para a fé cristã. Valentiano,
364 a 375. Valente, 364 a 378. Instituição do Culto dos Santos, 375. Batalha de Adrianópolis, 378. Concílio de Constantinopla, 381. Valentiano II, 375 a 392 d.C. Graciano, 375 a 382 d.C. Teodósio, 379 a 395 d.C. A Vulgata, 384. Em Roma, Jerônimo inicia a tradução da Bíblia para o latim vulgar. Imperador oriental e ocidental Teodósio fez a separação oficial do Império Romano entre o Império Ocidental Latino e Império Grego Oriental, sendo Roma capital do Ocidente e Constantinopla capital do Oriente, 395 d.C. Honório, 395 a 421. Arcádio, 395 a 408. As imagens dos mártires são introduzidas e reverenciadas nos templos em 405. Em 394 é instituída a missa. Teodósio II, 408 a 435 d.C. Primeiro Concílio de Éfeso, 431. A adoração a Maria é oficializada. Valentiano III, 425 a 455 d.C. O Concílio de Calcedônia, 451. Roma assume o primeiro lugar como sede do cristianismo e Constantinopla o segundo lugar, início da ascensão do poder papal. Término. Ano 476 d.C. Rômulo Augusto. Local. Império Ocidental, Roma. Evento. Queda do Império Romano Ocidental. 163 anos de história. Aula 10. A Igreja Tolerada. O período da Igreja Tolerada possui uma interessante história a ser aprendida e notáveis lições a serem praticadas, se é que caminhamos pela história a fim de tirar dela lições para a vida cristã. Vários foram os fatos que marcaram esse período e, sem dúvida alguma, o mais importante de todos foi a questão da aliança que a Igreja fez com o Estado. Sobre essa questão, não devemos ignorar o que levou a maioria a afirmar tal aliança e o que levou a minoria a desprezá-la, preferindo a simplicidade ao luxo e o anonimato ao reconhecimento e honra humana. O fim do terceiro período. Esse período chegou ao fim com as invasões dos bárbaros, povos germânicos que invadiram o Império Romano e se estabeleceram nos seus territórios. Em 410 d.C., os godos tomaram e saquearam a própria Roma,
e em 476, o último imperador, Rômulo Augusto, foi deposto. A queda do Império Romano. A partir do século III, percebemos que o Império Romano inicia um processo ruinoso devido às inúmeras rixas e divisões políticas e por uma enorme crise econômica que assolava o Império. A corrupção dentro do governo e os exuberantes gastos dos imperadores impediram que recursos e devidos investimentos chegassem ao exército, o que culminou na deserção de milhares de soldados que abandonavam as frentes de batalhas por falta de soldo. Enquanto os germânicos, por sua vez, estavam comprometidos com sua causa e determinados a atravessarem as fronteiras do norte, o que não demorou a acontecer. Nesse contexto, o fragilizado Império Ocidental assistiu ruir suas fronteiras ao longo dos rios Reno e o Danúbio, e em 476 chega ao fim o Império Romano, após sucessivas invasões bárbaras, visigodos, vândalos, burgúdios, suevos, saxões, ostrogodos, hunos e etc. A queda do Império do Ocidente marca o fim do antigo e longo Império Romano e início da era denominada Idade Média. Curiosidades históricas. A Vulgata Latina.